Boa tarde a todos, servidores, servidoras, pensionistas. Como a Thelma falou, os nossos convites para que a gente possa participar das assembleias, sempre no sentido de passar as informações reais para vocês, o andamento dos processos e as perspectivas. Como a Thelma também já falou, então assim, a gente vai tratar aqui do processo dos 28,86%, do processo dos 47% e dos 3,17%, lembrando que dessas ações, somente o primeiro grupo de cada uma delas é que está sob os meus cuidados. Relativo aos 28,86%, então depois, no início do ano, depois que nós conseguimos fazer o levantamento dos valores depositados com a entrega dos cheques administrativos, então surgiu aquela problemática em relação aos servidores que haviam falecido e aí foi preciso entrar com a habilitação de herdeiros. Então nós temos recebido muitas ligações lá no escritório, eu imagino que no sindicato não deve ser menor a procura, desses herdeiros que não conseguiram ainda receber os valores e solicitando informações e previsão de quando é que vão poder receber esses valores, né? Então assim, eu queria só esclarecer que logo no início do segundo semestre, em julho, nós temos entrado em todas as habilitações. Ao longo do primeiro semestre, nós tivemos muito tempo para receber a documentação, então alguns servidores deixaram muitos herdeiros, tinha a esposa, a viúva, tinha 2, 3, 4, 5, 6 filhos ou mais, alguns filhos tinham falecido, tivemos que juntar a documentação dos netos. Mas aí no comecinho de julho já foi dada entrada em todos os pedidos de habilitações. Esses pedidos vieram para que a universidade pudesse se manifestar sobre eles. A universidade se manifestou pedindo que o juiz não autorizasse, não apreciasse as habilitações em razão de um recurso que ela tinha interposto contra a liberação dos valores. O juiz devolve para que a gente se manifeste sobre essa petição, a gente se manifesta, volta para a universidade e agora, no final do mês passado, voltou para o juiz para que ele possa dar a decisão. Então nós estamos aguardando, já tivemos com o juiz, com a assessoria dele por 2 ou 3 vezes, tentando obter essa decisão que possa beneficiar os herdeiros, da mesma forma que os servidores e as servidoras já foram beneficiados, ou seja, para que ele autorize a liberação e a emissão dos cheques administrativos. E a nossa perspectiva... Então a água caiu. Olha, que perigo. Não cai em cima de ninguém não. Não foi bem no carro não. É um tronco de árvore que caiu ali. Então, a gente está com a perspectiva de que a qualquer momento o juiz deve deferir o nosso pedido. Não há uma razão para que ele trate os herdeiros de maneira diferente daquela que ele já decidiu em relação aos servidores. Ainda em relação aos 28,86%, nós temos também um problema que atingiu alguns dos servidores, que o valor depositado não coincidia com o valor que tinha sido descontado dos contra-cheques. Então, nós tentamos durante todo esse tempo, junto à Caixa, para localizar se não teria havido, já que vocês devem se recordar que a individualização dos valores foi feita pela Caixa Econômica, meio que a toque de caixa, né? Embora repita aí o nome. Então assim, o que era para ter sido feito ao longo de 2 anos e pouco, que era o período do depósito, como a Caixa foi engavetando esses expedientes da universidade, acabou tendo que ser feito em 40 e poucos dias, um pouco mais do que isso. Então poderia ter havido algum equívoco, algum erro da Caixa nessa individualização dos valores, que poderia ter gerado um depósito menor. Mas a última informação da Caixa é que conferiu todos esses lançamentos e que os valores estavam corretos. Então deve ter havido transferindo esse eventual equívoco para a universidade. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos elaborar um requerimento para que essas pessoas que o valor levantado não coincide com aquele valor informado no contra-cheque,
para que a gente possa requerer a Pró-Reitoria que analise essa questão e faça a devolução da diferença. Então, já essa informação da Caixa nós obtivemos já essa semana, e aí esse requerimento, aí eu me dirigi aqui ao Alfieri, que é uma das pessoas que está nessa situação. A partir do dia 11 de novembro, esse pessoal que esteja nessa situação de que o levantamento é menor do que o valor que deveria estar depositado, pode comparecer lá ao escritório, levando aquela consulta que faz no CIAP, né, onde tem os valores do depósito, ou então a ficha financeira, para que a gente possa encaminhar o requerimento à Pró-Reitoria. Então, assim, ao longo da próxima semana a gente já vai identificar quem já passou essa situação para a gente, para que a gente já possa ir minutando os requerimentos, e a partir do dia 11 essas pessoas podem ir ao escritório para que a gente... Se aí fosse que foram para o almoço. Rodrigo, continua falando, Rodrigo, porque senão a gente... Não, deixa. Que vai trabalhar. Vamos deixar para... coisa mais alta e o meu foi diminuído. Pronto, a gente vai fazer assim, a gente vai... E eu não sei se está certo, eu não fui conferir. Colega, por favor. Colega, por favor. Deixa. Pronto, a gente vai falar sobre todos os processos, aí quando abrir para as perguntas, aí a senhora dirige para que a gente possa caminhar, ok? Ainda em relação a 28%, nós temos aquele outro processo de 93 a 96, que é o que nós, o processo vem já há mais de 2 anos, quase 3 anos, assim, digamos, petequiando entre a contadoria, a universidade e o nosso escritório. Contadoria, universidade e nosso escritório, discussão acerca dos valores. Por último, a União já concordou com parte do que a contadoria da Justiça tinha informado, e o juiz determinou que a universidade apresentasse uma nova conta de acordo com os critérios que a contadoria havia apontado. Essa conta foi apresentada no final do mês passado, final de novembro, e desde o início agora de outubro o processo já está na contadoria para que ela possa conferir se a conta que a universidade apresentou está de acordo com aquilo que ela havia apontado como sendo correto. E aí nisso nós imaginamos que essa seja talvez a última conta que deve ser feita. Depois disso já há a possibilidade de que a gente possa trazer para uma assembleia a decisão sobre concordar ou não com os valores que sejam apresentados. E aí nesse ponto, havendo concordância e havendo deliberação da Assembleia para isso, a gente partiria para a questão da homologação desses valores e aí a consequente expedição das RTVs e dos precatórios para que sejam pagos os valores a cada um dos servidores beneficiados. Lembrando que é RPV para aqueles que têm até 60 salários mínimos para ser recebido. E precatório para quem tem acima disso. Ok? Então, passando agora para o processo dos 47, Só que lembrar dali. nós vamos aqui falar sobre a primeira decisão proferida pelo juiz, ainda no mês de setembro, onde, de certa forma, ele tenta assim, colocar que o que está sendo discutido teria que ter sido discutido lá no tribunal, como se ele não fosse competente para apreciar o que nós solicitamos. E aí, para que todos possam entender, o que foi solicitado é o desbloqueio dos valores que estão depositados desde o ano 2000, que é referente àquele primeiro precatório dos 47, né? Então, a gente, nesse primeiro momento, o pedido foi somente que fosse feito esse desbloqueio, e aí, depois de feito esse desbloqueio, é que nós iríamos partir para a discussão sobre a eventual implantação em folha e talvez até um segundo precatório de 2000 até a data da implantação, que seria uma briga muito maior que seria posteriormente. Então, a primeira decisão do juiz, basicamente foi dizendo que não era competente para apreciar esse pedido. E como a gente estava discutindo a validade de uma decisão da ação rescisória, isso teria que ser apreciado pelo tribunal em Recife.
Nós não concordamos com essa decisão porque entendemos que se trata de um incidente de execução e a isso, já que o juiz da execução é aqui, que é o juiz da sexta vara, ele que tem que resolver esse incidente. E aí entramos com embargo de declaração para forçar o reconhecimento da competência do juiz e tentar que ele possa, em se dando por competente, apreciar o nosso pedido de desbloqueio. Nós tínhamos, sexta vara federal, nós tínhamos uma perspectiva de que tivéssemos essa segunda decisão ainda no mês de outubro, mas devido a algumas circunstâncias alheias à nossa vontade, como férias do juiz, depois tirou licença porque fez uma operação, então assim, aí a gente acabou não sendo possível obter essa decisão dentro do mês de outubro. E aí nós passamos agora a nossa perspectiva para o mês de novembro, que se inicia amanhã. Essa segunda decisão, nós esperamos que ele venha a acolher a questão da competência, para reconhecer que ele realmente é competente, e aí passe a apreciar o pedido, deferindo ou indeferindo. E aí o porquê de estar tentando isso é porque, do ponto de vista processual, fica mais simples e mais rápido, que a gente vai discutir isso no tribunal, e aí essa questão certamente vai chegar ao tribunal, mas que ela chegue lá em grau de recurso, um recurso contra a decisão do juiz aqui do Ceará, e não que a gente comece a discutir direto lá no tribunal. Então é uma questão técnica, uma questão processual, e por isso que a gente está insistindo para que o juiz aqui dê essa decisão. E nesse ponto, infelizmente, a gente não tem nenhuma boa notícia para passar em relação aos 47, a não ser que a questão está em andamento e que agora no mês de novembro, possivelmente, nós devemos ter essa segunda decisão. E chegamos aos 3,17. E nós tivemos uma boa notícia e no final não se considerou tão boa em razão da data base da implantação e dos valores que foram implantados. Então, lembrando que nós levamos aí alguns meses até conseguir que a universidade implantasse o percentual de 3,17, houve toda aquela discussão se era com base nos valores de 2012, depois de 2013, depois voltava para 2002 e no final acabou implantando com o valor de 1995. E aí isso reduziu a implantação para pouco mais de 20%, 20 e poucos por cento do que deveria efetivamente ser. Logo após a confirmação dessa implantação, nós, através do sindicato, junto com a diretoria, nós dirigimos um requerimento à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, solicitando que ela fornecesse um relatório com o nome de todo mundo que houve a implantação e com os valores, para que a gente pudesse, em juízo, discutir a validade ou não desses valores implantados. Aí, nesse momento, nós descobrimos que muitas pessoas ficaram de fora da implantação. E aí, a Pró-Reitoria passou a revisar essa relação. De modo que até hoje, pelo menos até hoje pela manhã, né, só se houve alguma mudança, não. A Pró-Reitoria entregou o relatório? Ainda não. Então, até agora, a Pró-Reitoria ainda não nos entregou esse relatório que vai possibilitar a discussão dos valores. Paralelo a isso, como a gente já sabia que poderia haver alguma resistência da universidade, da Pró-Reitoria no fornecimento desse documento, nós solicitamos o mesmo documento ao juiz, o juiz da 10ª vara, solicitando que ele intimasse a universidade a fornecer esse relatório, que é o ponto inicial para uma nova discussão em razão dos valores. E aí o processo foi encaminhado agora no dia 14 para a universidade, e aí a gente espera que quando ela devolver, esse relatório possa aparecer, e em aparecendo a gente possa vir a discutir isso aí para mim, por favor, a questão da implantação. Nós entendemos que o correto é que seja feito com base no valor de 2012, que é o ano, né, em que houve a determinação para a implantação. E aí esse é um entendimento que vigora no Tribunal de Contas da União, que deveria vigorar também para a universidade,
que a implantação dessas vantagens deve ocorrer no momento em que se tem a ordem determinando implantar. Então, se a ordem foi de 2012, o primeiro cálculo feito pela universidade estaria correto, de 2012. Toda outra discussão feita pela Procuradoria e pelo Ministério do Planejamento, que acabaram levando para a implantação com o valor de 95, estaria em desacordo com o que o próprio Tribunal de Contas diz. Bom, em linhas gerais, essas são as informações sobre os processos. Então, assim, como a gente tem feito costumeiramente, a gente abre agora um espaço para que a Assembleia possa passar as suas dúvidas e seus questionamentos, e aí fica aqui à disposição para responder. Pedindo só autorização aqui à mesa, para que a gente possa fazer bloco de 5, para tornar mais simples e rápido. Ok. Está aberta aqui as inscrições. Santiago. Ali, Santiago, ó. Ali, ó. Qual será o mistério desse relatório, hein, que não querem dar para gente? Pois não foi enviado ainda. Eu só gostaria de fazer uma pergunta ao Rodrigo, assim, para esclarecer a todos aqueles companheiros que assinaram os índices que fizeram acordo. E o 28 de 93. Está fora daqueles que assinaram o acordo de governo. Aqueles estão fora. Eles estão dentro desse outro processo. Queria só que o doutor Valentim explicasse isso. Rodrigo. Pergunta aí, Djalma, mais alguém? Mais algum? Mesa aberta. Mais alguém fazer alguma pergunta? Por favor, Gonzaga. Rodrigo, eu não entendi bem com relação aos 28, essas mudanças que o senhor explicou aí, eu queria entender com relação à correção, porque nós recebemos aquele cheque e um valor assim, de certa forma surpreendente, que eu achei muito abaixo do que eu esperava. E quando eu estive da Caixa Econômica, o próprio gerente me informou que ia ser feita uma correção da Caixa Econômica também funciona nesse sentido. E eu até agora nem entendi se essa correção está sendo feita e quando é que vai ser pago isso. Eu pode ser que esteja inserido aí na explicação o fator correção. Correção financeira em relação àquele valor que nós recebemos. Tá. Doutor Rodrigo, eu fui surpreendido no sindicato com o despacho do juiz da sexta vara, né? Em que ele dizia que a questão dos 47 não tinha sido solicitado no tempo hábil, né? Por preclusão, né? E ele pedia naquele momento o indeferimento desse processo junto à 5ª região de Recife, né? E a partir daí o senhor interpôs recursos de embargo, né? Então a gente saber se realmente houve realmente um engano da parte do juiz doutor Francisco, né, Machado, com relação a essa questão de ele dizer que nós entramos no tempo hábil. Eu queria saber se esclarecesse essa questão aí. Lucineide e em seguida o Santos. E aí a gente fecha o bloco. Boa tarde, doutor Rodrigo. Boa tarde, companheiros da mesa. Doutor Rodrigo, é porque tem uns companheiros nossos aqui que são pensionistas, eles queriam só que o senhor explicasse melhor essa questão das pendências com pensionistas. Não entenderam bem assim, e principalmente na questão de como é que eles vão receber essa comunicação, vão saber que eles estão com pendências. Como é que essa informação vai chegar até eles. Só isso. Se inscreve
de novo. Bom, boa tarde, companheiros. Próximo bloco, viu? Doutor Uri, já que a universidade está pendente sobre esse acordo, para poder o departamento pessoal mandar esse enviamento desse documento para o juiz, por que você não manda, aliás, a justiça não manda logo mandando diretamente para o diretor, mandar fazer essa homologação aí dessas contas aí e mandar mais rápido possível, porque a gente está, desde 2030, está crescendo na Caixa, eu estou vendo a hora, a Caixa tira esse dinheiro e nós não vamos pegar esse dinheiro, estão gastando o nosso dinheiro do sindicato, o nosso que somos sócios, para dar nós fizemos aquela proposta de R$150 descontado, né, em 5 vezes, terminou já. E agora a proposta que vamos ter agora do governo, aliás, do governo não, do diretor e de vocês que estão caminhando esse processo, porque quanto mais vocês encaminham isso aí, para saber uma verdade, ou paga ou não paga, para explicar desiludido. É isso que você arranja aquela guarda para gente. Bom, vamos. A primeira pergunta relativa a quem fez o acordo. Infelizmente, quem assinou o acordo para recebimento do passivo dos 28 ficou de fora do processo. Então, assim, quem assinou ficou de fora, quem não assinou, em 2003 houve a implantação e de lá para cá o processo continua e está com toda essa problemática que a gente vem acompanhando. Então, assim, infelizmente, quem assinou o acordo recebeu as 14 parcelas que o governo propôs e encerrou os questionamentos a respeito desse reajuste. Em relação à correção monetária, a gente tem tentado, junto à Caixa, viabilizar essa questão de fazer a atualização disso, porque assim, houve uma falha da Caixa Econômica que não fez a individualização no tempo que deveria, mas a possibilidade, pelo que a gente tem conversado, inclusive com informações da Superintendência da Caixa, é improvável que a gente consiga isso administrativamente. Então nós estamos aguardando que seja julgado o agravo de instrumento do tribunal que possibilitou o levantamento dos depósitos, para que após isso, confirmando a validade desse levantamento, a gente possa discutir dentro dos autos do processo a questão da correção monetária. O que eu expliquei antes, que deu uma diferença, não é uma diferença em relação à correção monetária, mas é uma diferença em correção ao valor principal das parcelas. Vamos dar um exemplo. Foram 25 parcelas descontadas. Digamos que você descontava R$100, você teria que ter recebido um cheque de 2.500 ou mais do que 2.500, já que alguns meses houve a correção monetária. Algumas pessoas receberam, digamos, 2.300, então menos do que o valor que foi descontado. Então, a minha explicação no início é que essas pessoas que constatarem que o valor do levantamento é menor do que o valor que foi descontado, é que a gente vai fazer esse requerimento, já que a Caixa Econômica disse que não é com ela. Ela disse que a Caixa Econômica conferiu todos os ofícios, todas as individualizações, todos os procedimentos, e está correto. Então, se não é a Caixa, só pode ter havido o equívoco da universidade. Então, para essas pessoas é que nós vamos fazer esse requerimento. A questão da correção monetária vai ter que ficar para depois que a gente confirmar no tribunal a decisão que liberou os depósitos. Aí a gente vai ter que discutir nos autos e dizer, houve isso, não houve os depósitos, não foram feitos no tempo que deveria ter sido, e isso gerou um prejuízo para os servidores, para os associados, pela falta de correção monetária deles. Então precisa apurar esse valor de correção monetária e determinar que quem tem a responsabilidade que pague. Então precisamos aguardar o julgamento do agravo, que possivelmente ainda deve ocorrer esse ano. Nós tivemos recentemente em Recife, e a informação da assessoria é de que há grandes possibilidades que seja julgado
entre o mês de novembro e o mês de dezembro, pela pauta do gabinete. A questão da preclusão é uma questão técnica de ordem processual, vou tentar explicar de um jeito que todos possam compreender. A preclusão é um fenômeno que ocorre quando você deixa de fazer alguma coisa no tempo em que a lei determina que você deveria fazer ou o rito do processo, né, sem seguir o rito. Aí nesse caso, por que é que nós entendemos que não houve preclusão? Porque a preclusão só pode ocorrer entre quem é parte no processo. E na ação rescisória, as partes eram a universidade e o sindicato. Vocês, que são servidores, não são partes na ação rescisória. Por isso que, para que a gente fizesse esse pedido de desbloqueio em nome de vocês, nós não atuamos pelo sindicato. Nós atuamos em nome de cada um de vocês. Tanto que cada um teve que ir ao escritório, preencher aquela procuração, deixar os documentos, tudo. Então, assim, nós entendemos que a apreciação do juiz no tocante à preclusão era como se esse pedido que está sendo feito agora estivesse sendo feito pelo sindicato. Aí o entendimento do juiz estaria correto. Porque se o sindicato, que não arguiu na rescisória essa questão, viesse a arguir só agora, provavelmente já teria ocorrido a preclusão. Mas não é o sindicato quem está requerendo agora. Quem está requerendo agora são mais de 3.000 servidores ou servidoras e pensionistas e alguns herdeiros, vários herdeiros, que não são partes na ação rescisória. Então a preclusão não pode ocorrer em relação a eles. Tá certo? Então nesse ponto a gente entende que o entendimento do juiz foi errado. Né? Então assim, ele acolheu a questão, arguiu essa questão da preclusão como se quem estivesse requerendo agora fosse o sindicato. E é isso que nós dissemos desde o começo, desde a primeira vez que nós tivemos em assembleia discutindo, que aí perguntaram por que é que não é o sindicato que toma essa providência, por que é que tem que ser cada servidor, tudo. E desde o começo a gente sempre disse, porque o sindicato, se fosse arguir agora, a primeira matéria de defesa seria a questão da preclusão, ou seja, que ele teria que ter arguído isso lá na ação rescisória em Recife, no tempo em que a ação rescisória estava tramitando, e já não está mais. Né? Então, assim, o requerimento em nome dos servidores foi justamente para derrubar essa possível defesa em razão da preclusão. Djalma, fala aí, Só um minuto, colega. Colega, por favor. Tem um momento de inscrição, aí a senhora vem aqui e fala, tá? Naquela hora a senhora, tá bom? Para não quebrar o ritmo. Eu queria aproveitar aqui o embalo. Quem é o proprietário do Fiat Ideia OHY 3058? Que é porque ele deixou trancando um dos carros aqui, tá tendo dificuldade de sair. De novo. É o Fiat Ideia OHY 3058. Por favor, tira ali o carro do meio. Bom, passando à próxima pergunta, a questão para explicar melhor a questão dos herdeiros. Então, depois de feito o pedido de habilitação dos herdeiros no processo dos 28%, como eu expliquei, esse pedido foi processado normalmente. O juiz mandou para a universidade se manifestou, depois nós nos manifestamos. Então, o que está demorando é o juiz dar uma decisão dizendo se habilita todos aqueles herdeiros e, em habilitando, determinar que seja expedido o cheque administrativo no valor lá dividido para cada um dos herdeiros, ou não. No momento nós não tivemos ainda essa decisão. O que se tem contra é só uma manifestação, um pedido da universidade para que o juiz não faça essa habilitação antes que o recurso dela seja julgado. Mas o juiz ainda não disse que acolhia esse pedido da universidade, nem disse que deferia as habilitações. Então essa demora é justamente aguardando a decisão do juiz. Nós
pelo que nós já tivemos lá na vara, conversando lá com a assessoria do juiz e tudo, a gente imagina que ele vai deferir as habilitações, vai conferir a documentação de todos aqueles, e como nós tivemos o cuidado de preparar essa documentação, deixando toda a documentação bem completa, então eu imagino que ele deve deferir todas e muito em breve deve estar liberando os valores para os herdeiros. Tá? E a última pergunta, eu acho que ele misturou um pouco a questão do relatório com a questão dos 47. Né? Então, assim, na realidade, o relatório que nós estamos esperando é do processo de 3,17, que é onde ele vai dizer o valor que foi implantado para cada um e a data base. Ou seja, eu implantei R$20 para o servidor fulano e é porque esse valor é o valor de 1995. Então, a gente precisa dessa informação para dizer para o juiz que a universidade implantou, mas implantou errado. Ela implantou com base no valor de 1995. Então, assim, muito antes. E aí desconsiderou todos os reajustes que houve, tudo, só considerou as revisões gerais, e como se sabe, é uma coisa que quase não acontece mais. Então, esse relatório é do processo dos 3,17. A questão dos 47 é essa questão que está com o juiz, para ele dar uma nova decisão nos embargos de declaração que foram opostos por nós. Embargo de declaração são um recurso, aquela primeira decisão dele, se entendendo que não era competente, que isso deveria ter sido arguído lá no tribunal, e que deveria ter sido arguído dentro da ação rescisória, e tudo. Nós entramos com esse recurso para dizer, não, doutor, não é assim. Quem tem que responder é o senhor mesmo, porque o senhor é que é o juiz da execução. Né? Então, e sendo o juiz da execução, o senhor tem que resolver, libera ou não libera. Ele pode acolher ou não o nosso pedido, mas o que nós queremos é que ele diga qual é o destino do dinheiro que está depositado. Ok? Outro bloco, né? Vamos fazer outro bloco também, sim. Aberta aqui as inscrições. Bom, colega, pode vir. Vai ser ela, Santiago. Em seguida você e depois o Valdo. O Valdo e o... Ali, amor. Ali. Ali, não, ali. Aqui, colega, olha, ali no microfone. Não, mas é preciso que o povo precisa ouvir, precisa ficar registrado. Precisa de outras pessoas também essa mesma coisa. Boa tarde. Olha, eu queria saber... Coste perto do microfone, sua boca. Eu sou aposentada desde 1992, quando o voto estava saindo. Eu nunca fui de INSS, eu era estatutária, pagava o IPASE, né? Mas agora a gente paga INSS de novo. Agora, quando em 2006 eu estive olhando os meus contra-cheques, há 5 anos atrás, esses 28% eu nunca fiz acordo. Então, esse acordo eu recebia um tanto. E agora ele está menos do que eu recebia. Então, quer dizer, eu nunca fui olhar porque eu acho que se eu pago um sindicato, é para o sindicato tomar conta dessas coisas. Porque eu não sei fazer. Eu já tenho 76 anos. Eu já tenho. Aí, então, como é que eu vou olhar esse negócio que eu não sei? Porque esse negócio de juiz, de coisa, tudo isso é um enrolado. Infelizmente, a nossa justiça é péssima. Apesar de eu ter trabalhado com juiz, com procurador da República, com todo mundo, mas infelizmente é assim. Os nossos processos, principalmente eu, que da minha idade, eu tenho prioridade e então não estou tendo. Seu nome todo. Seu nome todo. Maria Irene Colares. Maria Irene Colares Maciel. A senhora está no primeiro grupo, né? Bom, gente, é um aviso. Isso já foi divulgado, já foi dito, mas é bom se lembrar. Olha, se você tiver uma companheira ou um companheiro junto, se você é casado com qualquer companheiro ou qualquer companheiro, procure casar. Porque aquele que morrer no dia de menor não tem pensão na nova lei. A outra coisa é a questão da aposentadoria com a insalubridade. A insalubridade nossa foi desde 1975, quando
foi seguido para a gente, mas pelo INSS. Só um exemplo. Exemplo em cima do valor. Quem ganha 10 mil reais hoje, se for tiver 28 anos de serviço, 28 anos de insalubridade, dá aposentadoria. Só que quando faz todas as continhas, aposenta pelo INSS fora da paridade com R$ 7.159. Viu? Preste atenção. Quem tiver pedindo aposentadoria com o tipo de insalubridade que tem ali, não perde, porque perde a paridade e perde dinheiro. Bora, Elias. A pergunta é sobre a questão de quem não é casado. Que caso, porque senão não tem pensão. Tá, Santiago, é 47, 28 e 317. É, Elias. Eu queria perguntar ao doutor Rodrigo, quem assinou os 28, ele disse que não tem mais nada, mas na boca do servidor, um fala uma coisa, outro fala outra. Disse que depois ia ter uma correção, mas ele não recebeu essa correção de jeito nenhum, nem uma vez. Quer dizer que assinou, perdeu. Ele passou a rasteira na gente, né? Porque a gente assinou uma coisa também quase sem ler, né? Que a gente não estava bem informado. E também sobre os 3.17. Por que foi incluído? Diz que na boca do servidor que falam, diz que mais tardar 40 dias depois que foi incluído no contra-cheque, saía o atrasado. E até hoje não saiu nada ainda, já passou por 3 meses já, né, que está recebendo. E esse contra-cheque ainda era 3 meses, entendeu? E até agora nada. Entendeu? Então eu acho que tem muito servidor também que quer saber como foi esse cálculo foi feito, quando é que vai sair esse atrasado, porque ele disse que era 40 dias e nós já estamos dentro dos 90. E até agora nada ainda. E sobre também os 47. Um que está quente, outro que está frio, outro que tira o pé daí, outro que queima. O outro falou, não, eu já vou comprar um carro, eu já vou comprar uma casa. Não, eu já vou receber mês que vem. E até agora fica só perguntando, cadê o grilo que está atrás? Cadê o grilo que está atrás? E não é para trás, não vê nada. Então a gente já pagou, já foi incluído no contra-cheque, aquela partinha que a gente botou para pagar, nós pagamos, tudo que foi exigido nós pagamos. Só nós não estamos recebendo nem nada, mas pagando nós estamos. Então eu queria que o senhor, daí o senhor me desculpe se eu gravei com o senhor com alguma palavra, mas eu queria que você esclarecesse para nós, ficasse mais bem esclarecido sobre os 3.17 e sobre também os 47%. Se tem alguma previsão para esse ano, se é o ano que vem, esse dinheiro vai sair, qual que foi que depositaram e nós não recebemos, quem é que está comendo o juro, se esse juro também vão mudar para nós, se é só para eles, é isso que nós queremos saber. Né? Mais alguém ainda para compor esse bloco? Mais um, Valdo, desculpe, Valdo, eu vi. Valdo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, companheiros. Doutor Rodrigo, na Assembleia anterior, o senhor falou que recebeu um ofício do juiz dizendo que tinha esse dinheiro lá deputado da Caixa Econômica, que se ia pegar, não ia pegar, e se não fosse ia ser devolvido. Então a questão da competência, essa competência vai ficar com o juiz que mandou o ofício, ou se a competência poderá passar para outro juiz. Minha pergunta é essa aí, tá bom? Obrigado. Mais um aí para a gente fechar o bloco. Mais alguém? Pronto, encerrou. Gente, mais alguém para a gente fechar o bloco? Não tendo, o Rodrigo fica com a palavra final para a gente encerrar essa primeira parte. Obrigado. Bom, vamos lá. Primeira pergunta é uma questão bem pessoal, né? A companheira Irene disse que, conferindo os contra-cheques, viu que o valor que recebia de 28 em 2006 é maior do que o valor de hoje. Então, assim, era para ser o mesmo valor, né? Então, era para ser o mesmo valor, porque, inclusive, se vocês lembrarem, acho que em 2010, 2011, se ingressou com um mandato de segurança lá no Supremo, inclusive com a contratação do escritório do Dr. Cassiano Viana, que é o mesmo que acompanha
processo dos 84 dos professores para tentar descongelar os 28. Então, a parcela dos 28% estaria congelada, o último reajuste teria sido concedido nela, foi em 2005. Então, se a senhora está recebendo hoje menos do que em 2006, a gente precisa ver a ficha financeira da senhora para conferir o que é. Não é o normal estar acontecendo isso. Eu imagino que todo mundo aqui está desde 2005 no mesmo valor, porque no mandado de segurança não se conseguiu eliminar para descongelar os 28, que importaria um novo cálculo sobre os novos valores de vencimentos das últimas leis. Então, se houve um decréscimo no valor da senhora, eu pediria que a senhora peça as fichas financeiras, pode encaminhar lá para o escritório que eu vou examinar para lhe dar uma explicação. Mas assim, de modo geral, pronto, mas é porque tanto o sindicato quanto o advogado só pode conferir isso se a senhora trouxer para a gente. Assim, porque não tem como a gente, nem o advogado, nem o sindicato, ficar controlando mês a mês o pagamento de cada servidor para saber se houve algum erro ou não houve, se estão pagando a mais, se estão pagando a menos, se estão pagando igual. Se o assumiu, quem era o Valentim. Eu queria saber das coisas, era um telefone que ninguém sabia, não sei o quê. Eu precisei ir lá na ordem dos advogados do Brasil para saber qual era o interesse que ele tinha. Aí eles fizeram uma reunião, ele disse, eu que fiz a colação grau dele. Você que foi da parte, foi, porque você me descobriu, assim casa que vai para outro endereço, como é que a gente sabe onde é seu consultório, seu escritório. Quer dizer, ninguém sabia de nada, mas isso era a culpa da antiga gestão. Mas isso é passado, né? Isso é passado. Agora a senhora traz a documentação que a gente confere. Em relação à pergunta do Santiago sobre se tem que casar, se for companheiro não vale, mas eu diria que não é bem assim, viu, Santiago? Na realidade, o que houve, que aí vários pensionistas tiveram problema, é porque na legislação anterior você poderia ter um menor sob guarda, e poderia ter a pessoa maior de 60 anos, designada como dependente. E esses dois beneficiários deixou de existir. Houve uma alteração na legislação do INSS e aí trouxeram essa alteração também para o servidor. Mas o companheiro continua tendo direito. Né? O companheiro continua tendo direito, sem problema. Os filhos continuam tendo direito, sem problema. Mas até a maioridade sempre foi assim, né? Mas sempre foi. A lei é bem clara, tá? Agora vamos lá, a outra pergunta, na realidade, são 3, né? Gente, tá ligado, é porque tá baixo. Gente, de novo aqui, o carro OCJ 1197 é um Gol, também trancou outro carro. Por gentileza, o dono de um Gol OCJ 1197, gentileza, retirar o carro. Então vamos lá, a outra pergunta, você prendeu, são 3. Por educação, que eu fui funcionário aqui 25 anos. Não tem problema não, meu colega, fala aí. Vai lá. Ele sai e sai. Então vamos lá. Realmente, quem fez o acordo, infelizmente, não tem como continuar. Né? Uma das condições, uma das cláusulas lá do acordo era que você desistiria das ações, desistiria de tudo. Né? Então assim, até onde eu sei, o doutor Valentim ainda entrou com ação na época, questionando a validade desse acordo, dizendo que teria havido coação, que teria sido assinado sob forte emoção e tal, mas não se conseguiu desfazer. Então o acordo permaneceu válido e válido naquelas condições que foram assinadas. Então, infelizmente, quem assinou o acordo, tudo isso que a gente está falando aqui em relação a 28% não se aplica. Em relação ao atrasado dos 3,17, penso que o senhor deve estar falando das parcelas relativas ao exercício de 2013.
que normalmente quando a universidade implanta uma vantagem dessa, ela tem condições de pagar as parcelas do exercício. Houve a implantação em julho, é isso? Então ela deveria pagar de janeiro a junho. Não. Pronto. Aí são duas coisas diferentes. Primeira questão é o atrasado referente ao exercício que está em curso. Ou seja, se ela implantou em julho e a ordem era do ano passado, ela teria que pagar de janeiro a junho. A informação que nós temos, e aí essa é a mesma informação que o senhor passou, é que depois da implantação, no máximo no primeiro ou no segundo mês, seria pago de janeiro a junho. Só que isso não se verificou. Possivelmente porque muitas pessoas ficaram de fora. Então assim, a relação é muito grande, são mais de 3.000 pessoas. Então na primeira implantação tinha 2.700 e alguma coisa. Se depois se constatou essas pessoas que ficaram de fora, e foi feita uma nova revisão com a inclusão deles. Então a nossa expectativa é que ainda possa sair esse ano, esse atrasado. De 96 para cá, aí, assim, isso não é bem de 96. Na realidade, a implantação foi com base em 96, mas houve o primeiro precatório, dos 2017, que foi até 2000. Né? Então, assim, esse valor já foi pago, de 2000 para trás. A gente vai discutir, num segundo momento, de 2000 até a data da implantação. Mas só vai discutir isso depois que tiver certo qual é o valor da implantação. Ok? Então, assim, porque implantar R$20 quando deveria ser 80, não adianta a gente entrar com um pedido para pagar esses 20 retroativamente, se a gente vai depois discutir para passar para os 80. Ok? Então, assim, tem um passo de cada vez, tá certo? Em relação a 47%, que o senhor falou, eu disse aqui na hora que eu tinha 76 anos, se as pessoas de mais idade não têm direito à prioridade. Tem. Pronto. Porque o processo é uma ação coletiva. A ação coletiva é proposta pelo sindicato em nome de todos aqueles associados. Então, nesses processos, nos 28%, você tem quase 2.000 pessoas. Eu não tenho como isolar. Quem é que tem mais de 60 anos? Tira para cá. Quem tem menos? Fica para lá. Não tenho como dividir o processo. A ação coletiva, ela é única. É o sindicato contra a universidade. O sindicato, nessa situação, agindo como representante dos seus associados. Então, assim, não é que a senhora esteja misturada, a senhora está dentro da categoria que o sindicato representa. O sindicato, por força de disposição constitucional, tem legitimidade para representar. E olha, esse sindicato, o primeiro processo são as antigas, né? As pessoas, então elas têm que olhar, foi pedido uma vez que a da identidade para saber quem era da ideia. Ela atrapalha pra caramba. Então, assim, em relação aos 47, nós estamos aguardando a decisão do recurso. Então, essa decisão, e aí já entrando um pouco na outra questão, da questão da competência, o que é que acontece? Quando ele falou do ofício, na realidade veio um ofício do presidente do tribunal perguntando ao juiz daqui o que é que era para fazer com o dinheiro. O juiz daqui, naquele primeiro momento, ele acolheu um pedido nosso e disse: mantenha bloqueado. Que horas? Nós entramos com um pedido de desbloqueio. E aí o juiz, quando foi apreciar esse pedido, foi que ele disse que isso deveria ter sido arguído lá na rescisória, que já teria a preclusão, porque o sindicato não fez isso no tempo e tudo. Mas a competência nós entendemos que é do juiz aqui, tanto que é esse o objeto do recurso. E aí, só para finalizar a questão que o senhor disse que já estão pagando, que aquela parcela das 5 parcelas de 30, realmente vocês já estão pagando, é a última parcela agora, e nós estamos trabalhando. Então, assim, nós estamos cumprindo. Mas aí o que a universidade vai fazer, aí fica difícil para a gente dar
eu imagino que ela vai recorrer, tá certo? Então assim... Então, só para finalizar, a primeira decisão do juiz, eu não considero que ela foi contra o que nós queremos. Porque foi uma decisão que ele acabou indeferindo o nosso pedido por entender que não era ele quem era para apreciar e que não era mais o momento oportuno para isso. Então eu diria que ele não apreciou como deveria o nosso pedido diretamente. Então a partir do momento em que ele possa fixar a competência dele para apreciar, aí é que nós vamos ter realmente o deferimento ou não do nosso pedido e aí o processo terá curso. Então assim, para finalizar, eu gostaria de agradecer novamente o convite aí. Boa tarde. Boa tarde. Eu saí da minha casa, não tem problema nenhum. Meu velhinho, que é o funcionário, que é o dono da situação, tem 90 anos. Estou vendo a hora que vai entrar o paletó, não tem direito a esse dinheiro. Então, eu queria saber se vai sair ou não vai sair, porque se não for sair, eu digo o velhinho da esperança. Porque o velhinho está só esperando, só esperando. Isso maltrata o velho, viu? Porque os 28, eu vim aqui porque eu pensei que ia falar só de 27, de 47. 28 já saiu, isso é tempo. E agora, os que estavam para receber, já receberam, eu conheço tudinho. Já receberam tudinho. Tem uma família ali no Rodopió, que é mãe, é filha, é neta, é tia, é parente, é aderente, tudo é da universidade, tudo já receberam. Os 28. Não vai mais sair 28, não vai mais sair 27, não vai sair mais nada. Quer dizer, que eu vim numa esperança e vou voltando no outro. Até logo, muito obrigado. O que a senhora veio falar aqui era uma previsão de quando é que vai ser feito o pagamento dos 47. Então, assim, isso para o advogado é uma pergunta muito difícil, né? É uma pergunta muito difícil, dá um prazo. Eu, por mim, já teria liberado naquele primeiro dia que vocês estiverem no escritório para levar a procuração. Mas não depende só do advogado. E a gente tem que ter ainda em conta o volume dos valores envolvidos. Então isso em 2000 era mais de 70 milhões de reais. Com toda a correção de lá para cá, isso certamente já superou 100 milhões de reais. Então quando o juiz vai apreciar uma questão dessa, claro que ele também está vendo o montante que vai ser pago, o alcance da decisão. Então, finalizando, gostaria de agradecer mais uma vez, dizer que estou sempre à disposição para vir prestar esses esclarecimentos e bater esse papo com vocês, e ter essa conversa. Muito obrigado e passo a palavra aqui à presidente da mesa.